Olá, está no ar mais um programa Mulher Real e hoje vamos conversar sobre milagres que Deus faz. Você acredita em milagres? A nossa convidada é prova de que eles existem e acontecem. Não sai daí porque o Mulher Real já começou. A nossa conversa é com Flávia Dias, que enfrentou momentos difíceis perto de dar à luz. O esposo dela teve Covid e ficou em estado grave, mas Deus fez o milagre e ela vai nos contar agora detalhes dessa história. É um prazer te receber aqui, Flávia, minha xará. Nós já rimos um pouquinho aqui antes, não foi, Flávia? A respeito dos nossos maridos, que são milagres, não é verdade? Verdade. Então, nós queremos saber de detalhes do seu processo como esposa, mãe, gerando uma criança, passando por toda essa turbulência. E tem muitas mulheres nos assistindo, muitas pessoas assistindo. Eu tenho certeza que serão chaves para muitos corações. Amém. Mas nós queremos saber de você, o que aconteceu, como foi esse processo, toda essa mexida na sua vida, na sua história. Falamos aqui de milagres, pode ser que muitas pessoas hoje pensam que milagre está tão distante de nós. E hoje eu estou aqui, ó, com um milagre aqui nesse sofá, que vai contar para nós tudo que você viveu e também trazer direções para muitas mulheres quando a gente está vivendo pressões. Verdade. Não é isso? Então vamos lá, desde o início, Flávia, conta tudo pra gente. É um prazer estar aqui e poder falar de Deus. Amém. Porque às vezes a gente acha que a gente vai falar da gente. Sim. Mas eu vim hoje para falar de Deus. Uma das coisas que eu tenho muito prazer, a coisa que eu tenho mais prazer é falar de Deus, porque tudo que acontece na minha vida é falar de Deus, porque Ele está em tudo, né? Ele que governa tudo. Então hoje, assim, mais do que contar sobre a cura e a restauração da saúde do meu marido, é também falar sobre aquilo que Deus fez em mim durante esse processo. Porque foi um processo, eu falo assim, que foram 21 dias, coincidência ou não, foram 21 dias, e que Deus foi trabalhando em cada situação, em cada boletim médico, o Senhor foi me ensinando, me fortalecendo. Eu falo que as tribulações, elas precisam servir para nos amadurecer, para nos fazer melhores. E o tempo todo eu perguntava para o Senhor, meu Deus, para que isso está acontecendo? Não questionando o Senhor por quê, mas eu perguntava, o Senhor quer me ensinar algo com isso? Então, me ensina, Senhor. Me ensina porque eu estou passando por essa dificuldade e se o Senhor quer me ensinar algo, eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar. Eu quero sair lá na frente com aquilo que o Senhor quer trabalhar, né, na minha vida. Sim. E a gente, às vezes, tem essa visão primeiro, né, o perguntar. Por que eu estou passando por isso? Né? A gente, às vezes, o questionar que é natural do ser humano, né? Mas quando a gente já tem essa visão, né, uma visão muito clara, como você passou aqui, Deus me ensina. Tá difícil, tá pesado, mas me ensina a passar por esse processo. Isso. E 21 dias não foi fácil, não, né, Não, foi não. Ainda grávida, né? Ainda grávida. E continua aí pra gente. Eu estava com 37 semanas de gravidez, já no último mês, né? E tudo começou uma semana antes, no dia 24 de fevereiro, eu tive um sonho. Olha. Mas não foi um sonho não, Flávia, foi assim, foi uma experiência tão poderosa, foi a maior experiência que eu tive com Deus. Eu tive esse sonho e no sonho eu sobrevoava assim o meu bairro e eu estava muito aflita tentando achar a minha casa. Olha. Como se algo tivesse acontecendo e eu tivesse que chegar, mas eu não avistava, não achava a minha casa e o coração muito aflito. E aí nesse momento eu olhei assim, no sonho eu olhei pro lado e tinha uma montanha muito verde que me lembrou assim, um pasto muito verde, me lembrou o céu. Olha. E no sonho eu falei assim, meu Deus, estava tão difícil aquela angústia, eu falei assim, nossa, o Senhor podia voltar agora e levar eu e a minha família para o céu, para tipo assim, essa angústia ia acabar, né? No sonho, quando eu falei isso, eu ouvi a voz de Deus. Olha. Foi algo assim, não foi um sonho, eu não sei o que Deus fez comigo naquele momento, foi uma experiência muito real. E eu ouvi a voz de Deus falando assim comigo, Ele falava assim, fica calma, fica tranquila, eu estou cuidando de tudo. Nossa. E era uma voz tão poderosa que no sonho, quando Deus abriu a boca e a voz dele começou, que eu comecei a ouvir, é como se criasse ao meu redor uma bolha. E eu sentia uma paz
E uma alegria tão sobrenatural que eu não consigo explicar. Quando eu conto, eu fico tentando querer explicar para as pessoas, mas não tem explicação. Era uma paz e uma alegria, como se tivesse criado uma bolha que nada mais importasse, que aquele problema tinha desaparecido, aquela angústia. E a voz de Deus falava, eu estou cuidando de tudo, fica calma, voa em paz. E eu estava voando. E aí eu comecei a dar gargalhada e chorar e regozijar na presença de Deus, e era uma paz assim, que eu acredito que foi um pontinho do que experimentaremos na glória. Mas foi algo assim, sobrenatural. E aí eu acordei e eu sabia que aquilo foi um alerta, né, de Deus. E aí eu pensei assim, meu Deus, algo vai acontecer. Sim. O Senhor estava me dando, me acalmando. Sim. E eu grávida, eu logo pensei assim, será que vai ser alguma coisa no meu parto? Né? A gente sempre pensa. Com certeza. Será que vai acontecer alguma coisa? Mas amém. E eu lembro que eu peguei meu caderno e anotei o sonho, porque eu falei assim, eu não posso esquecer nenhum detalhe. Sim. Eu anotei aquele sonho, pus a data e fiquei, né? Oh, meu Deus, o que o Senhor queria falar comigo? O que vai acontecer? Né? E aí passaram-se os dias e eu lembro que eu mandei mensagem para o meu esposo, para o Sérgio, falei, e contei para ele que eu tive esse sonho, mas eu falei com ele assim, mas é tão poderoso que eu não quero te contar pelo telefone. Sim. Na hora que você chegar, eu quero contar olhando para os seus olhos. Aí ele, então tá bom. E aí, naquela correria do dia, eu não conseguia esse tempo, porque eu estava tão extasiada com o sonho, eu queria um tempo assim, sentada, para contar detalhes. Que e aí, marcou, né? Me marcou. Foi algo assim que eu nunca experimentei na minha vida. Ouvi a voz de Deus e foi algo muito real. E aí eu lembro que o outro dia a gente estava no carro, ele dirigindo, eu falei, eu tenho que te contar o sonho, até hoje eu não te contei. Mas você não pode estar dirigindo, eu tenho que estar olhando nos seus olhos, porque você tem que entender pelo menos um pouquinho o que foi. E foram passando os dias, isso foi numa quarta, dia 24. Na outra quarta, 7 dias depois, dia 3 de março, ele chegou em casa reclamando de dores no corpo, que estava com alguns sintomas, que ele achava que era Covid. Aí no outro dia ele foi fazer o teste, deu positivo. E aí assim, né, vem aquela preocupação, né, veio aquele peso assim, mas a gente naquela esperança assim, vão ser sintomas leves, como muitas pessoas tiveram, né? Até então na minha família não tinha tido nenhum caso assim mais grave, umas 2 pessoas tiveram uma gripe. E aí, mas o coração apreensivo, né? E aí foram passando os dias, ele foi piorando, os sintomas piorando. Ele começou a ficar com oxigenação baixa, que a gente media com oxímetro. Aí a gente precisou alugar uma máquina de oxigênio, que ele ficou com um catéter para não forçar tanto, porque ele estava com oxigenação baixa. E aí ele isolado no quarto, eu com aquele barrigão. Eu subi e desci as escadas o dia inteiro, assim. Eu estava, assim, muito cansada, porque era medicação, era levar uma água, levar um lanche, dar um suco, hidratar, aquela correria toda, né? E aí ele foi piorando, já estava com oxigênio. No dia 12 de março, ele começou dia 3, né? No dia 12 de março é o nosso aniversário de casamento. E aí no dia 11 eu ainda brinquei com ele assim, que eu conversava com ele pela janela do quarto, levava a alimentação pela janela, eu ainda brinquei com ele assim, amanhã é nosso aniversário, eu vou entrar nesse quarto aí, hein? E aí no dia 12 eu acordei, que eu já acordava, você abriu o olho, deixei lá ver como é que ele tá. Quando eu cheguei na janela para ver ele, ele estava muito vermelho, parecia assim um pimentão, porque ele estava queimando de febre. E muito fraco, ele virou para mim e falou assim, me leva para o hospital. Agora, você pensa, você que é mulher, um homem pedir para ir para o hospital? É homem porque pede. tá muito ruim, né? É porque tá muito difícil mesmo, porque o trem tava feio. Sim. Porque o homem não gosta de ir para o hospital, né? E na hora que ele falou, me leva para o hospital, eu pensei, nossa, ele não tá bem mesmo. E aí eu liguei para um amigo nosso que se prontificou, levou ele. E aí eu me lembro assim da cena dele descendo as escadas, ele indo para o hospital e eu queria abraçá-lo, né? E aquela coisa, né? Ele de Covid, eu grávida. Eu acho que se eu não tivesse grávida, se eu não tivesse filho, eu ia pular nele, eu ia abraçar, eu ia para o hospital. Mas aí você pensa no filho, né? Eu pensava, eu não posso pegar Covid, que eu tinha feito o teste, eu não estava. Minha filha mais velha também, Mel, com 8 anos, não estava. E aí, ele saindo pela porta, eu peguei na mão dele só, falei, Deus te abençoe, vai com Deus, o Senhor é contigo. E fiquei ali, né? E nosso amigo levou ele para o hospital. Chegou lá, nem ele pôde entrar, né? Que nessa pandemia foi muito difícil essa doença, as pessoas no hospital e não poder um parente, um familiar ficar junto. Sim, foi muito pesado. Desculpa eu falar tão emocionada, mas eu não consigo contar sem me emocionar, sem lembrar de tudo, né? Sim.
E aí ele foi pro hospital, de lá eles falaram que ele tinha que ser transferido, porque ele já estava com oxigênio já, né? Sim. Já estava muito debilitado. E aí a gente começou a orar para Deus abrir a porta de um bom hospital, e graças a Deus, Deus abriu a porta, assim, num hospital excelente aqui em Belo Horizonte, um hospital, assim, com todos os recursos de última geração, e eu agradeci a Deus, porque era uma porta aberta, era um milagre que o Senhor abriu. E ele internou, e aí começou aquela angústia, deu dentro de casa, sem poder ir para o hospital, sem poder cuidar dele, que em casa pelo menos eu estava cuidando de fora, mas estava perto, estava vendo. Isso foi na sexta, dia 12. No sábado, a gente passou o sábado conversando pelo vídeo, no celular. Imagino você, a gente mulher já é emotiva, grávida. Mas eu chorava o dia inteiro, eu ligava para ele. E aí, tá tudo bem? Acho que ele estava até lá cansado, mas eu ligava o dia inteiro, porque eu queria ver a carinha dele. Tá tudo bem e tal, então daqui a pouco eu te ligo. A gente falou o dia inteiro por vídeo no celular, no sábado, até o sábado à noite. Certo. Quando foi domingo de manhã, o dia 14, na hora que eu liguei para ele, ele estava já com uma máscara, ele não estava com catéter. Ele piorou, ele precisou usar um outro tipo de oxigênio, estava com a máscara. E aí ele falou muito pouco, que ele estava com a máscara, não conseguia falar. Quando eu liguei pela segunda vez, uma enfermeira que atendeu e falou assim que ele não conseguia falar no celular, que ele não podia falar, que ele não estava dando conta. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? O que está acontecendo lá? E aí, naquele domingo, eu perdi o contato com ele. Ele já não conseguiu atender celular, só ouvia essa enfermeira de manhã. E eu não consegui mais falar com ele. Passei o domingo todo sem falar com ele. Foi um domingo, assim, longo, muito difícil. E aí, quando eu ficava, assim, muito mal, Flávia, eu ia ler a palavra de Deus. Eu ia orar. Porque é só a palavra de Deus para nos fortalecer. É só na presença de Deus que a gente ganha força, né? Porque por a gente mesma, a gente não tem. E aí eu lembro que eu li o Salmo 91, versículo 16, que dizia: eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E aí eu peguei aquela palavra, eu falei: amém, Senhor. Eu creio, eu vou seguir crendo, eu vou ficar aqui forte e vai dar tudo certo, e orando e fortalecendo a minha fé. E naquele domingo eu orei e falei: Senhor, eu não quero ficar aqui em prantos, eu quero crer, eu quero confiar, eu quero ficar firme, crendo que o Senhor está cuidando dele. E aí eu lembrava daquele sonho, eu lembrava daquela voz do Senhor dizendo que estava cuidando de tudo. E aí na segunda de manhã, minha cunhada, irmã dele, falou assim: amanhã cedo eu vou lá no hospital pessoalmente para ter notícias. E aí ela foi e eu fiquei no quarto orando. É o quarto da bebê que nós estávamos esperando. Eu ficava lá na poltrona, ficava lá o dia todo orando, lendo a Bíblia, pondo um louvor, adorando a Deus. E aí eu lembro que nessa segunda de manhã eu pus um louvor e falei: eu vou adorar a Deus. Eu vou cantar louvores, eu vou dizer que Deus é maravilhoso, não vou ficar aqui só orando, pedindo, eu vou adorar a Deus. Ainda que meu coração estava assim tão pequenininho. E eu lá orando, adorando, eu lembro que eu estava de pé cantando hino, e aí ela me ligou para dar notícias, né? E aí, na hora que ela ligou, ela falou assim: Flávia, o Sérgio entubou. Quando ela falou isso, que ele entubou, parece assim, que meu chão abriu. Né? Naquela época, assim, ele pegou Covid em março de 2021. Foi o mês que mais faleceu pessoas de Covid. Foi a cepa, assim, mais mortal. Tava, assim, aquele caos de notícias para todo lado. Fulano, conhecidos, amigos, artistas na televisão, só aquelas notícias: fulano faleceu, fulano morreu. Então, assim, nós estávamos vivendo uma situação onde para todo lado a gente via notícias de morte. Né? E naquele momento eu falo assim que é uma luta entre a fé e a razão. Isso mesmo, Flávia. Né? E aí eu me apego àquele versículo de 2 Coríntios 5:7, que diz que eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio. Né? Porque se a gente às vezes for olhar as circunstâncias do mundo, a gente desaba. Mas a gente tem que andar naquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Senhor nos sustenta, né? E aí, na hora que veio aquela notícia, foi muito difícil para mim. As pessoas diziam na época: nossa, só não pode entubar, né? Tudo muito novo, e como se, assim, entubou, e realmente era uma situação grave. É como se fosse o último nível. Ele tentou todos os tipos de oxigênio e não recuperou, né? E aí eu lembro daquela passagem da Bíblia de Jairo,
quando Jairo encontra Jesus desesperado para curar a filha dele. Sim. E aí Jairo se ajoelha diante de Jesus e diz: vão lá na minha casa, se você estender a mão sobre a minha filha, ela vai ser curada. E Jesus fala: tá bom, eu vou lá com você. E eu imagino assim, que Jairo estava ali todo feliz, tipo assim, Jesus vai lá na minha casa, ele vai resolver curar, essa situação. Jesus está comigo, está tudo resolvido. E aí, de repente, quando eles estavam pelo caminho, chega uma pessoa e diz o que para ele? Jairo, a sua filha está morta. Para de incomodar o mestre. Isso. Não precisa mais de você incomodar Jesus. Ela já está morta. E às vezes na vida da gente vem notícias assim. Sim. Né? Você acha que vai melhorar, você acha que você está ali orando, achando que o quadro vai mudar para melhor. E às vezes vem uma notícia pior, como veio para mim naquela manhã de segunda-feira. E aí eu imagino como que Jairo, né, ficou, tipo assim, nossa, eu bem achando que tudo estava resolvido e veio essa notícia, né? E aí, nesse dia, assim, que eu fiquei muito mal, essa segunda-feira foi um dia muito difícil para mim. E eu continuei orando, falando com o Senhor. E aí, quando eu estava assim, sempre que eu estava muito para baixo, o Senhor me lembrava do sonho. Eu sei assim que Deus é tão cuidadoso que Ele me deu aquele sonho, porque Ele sabia que eu ia precisar lembrar daquela voz todos os dias. E aí eu lembrava da voz do Senhor dizendo: fica calma, eu estou cuidando de tudo. E aquela voz me fortalecia. E aí, voltando na história de Jairo, a Bíblia diz... Está lá em Marcos 5, se você quiser depois ler essa história de mais um milagre de Jesus. Quando chega essa notícia para Jairo, eu acredito que Jairo deve ter desabado. Com certeza. Jesus vira para ele e fala assim: não temas, Jairo, não temas, crê somente. Em outras versões eu acho maravilhosa que diz assim: olha para mim. Eu estou aqui, né? E é isso que o Senhor diz pra gente. Eu acredito que aquela mesma voz que disse aquilo para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. É a mesma voz que falou comigo naquele sonho. Amém, Flávia. A voz do Deus Todo-Poderoso. Ai, desculpa, Flávia. E aí, assim, aquele dia foi um dia muito turbulento, de muitas emoções. Foi o dia 15. E aí eu passei o dia orando, buscando a Deus. E aí eu fui dormir. Naquela madrugada eu acordei sentindo contrações. Olha. E tudo que eu queria, né? Quando a gente está grávida, o que a gente planeja? O dia do nascimento do bebê. Que você vai com seu esposo, que você vai com o pai. E que você vai ter aquele momento lindo. E aí quando eu acordei sentindo as contrações, eu pensei: ai, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ir. E aí eu levantei, chamei minha cunhada. Ela é muito amorosa. Louvo a Deus pela vida dela, ela foi comigo. E no caminho do hospital, eu sentindo contração, eu orei e falei assim com o Senhor: meu Deus, tá tão difícil. Meu coração já tá assim tão pequenininho e eu sentindo dores. Né? Porque seria um parto normal até então, né? O que eu já estava esperando. Eu falei com Deus assim: meu Deus, assim, falei assim: Deus, eu não estou bem, eu estou com o meu coração muito pequenininho, meu Deus, me abençoa que esse parto seja rápido, porque eu não vou aguentar ficar sentindo muito tempo dores, eu já estou tão fragilizada, abençoa que esse parto seja rápido. Falei assim com o Senhor. E aí, Flávia, quando eu cheguei no hospital, foi tudo tão rápido, o atendimento da médica, e ela me examinou. Eu sei que da hora que eu internou, a minha internação até o nascimento da Malu foi 20 minutos. Olha o cuidado de Deus. Foi muito rápido. Quase que não deu tempo da médica chegar no quarto para fazer o parto. Tava eu e a minha cunhada. Que ela falou: pode subir que eu tô indo. Quando ela chegou lá, Malu já estava nascendo. Foi realmente muito rápido. E eu vi assim o cuidado de Deus, o milagre do Senhor. E naquele dia que ela nasceu, na manhã do dia 16, que ontem ela fez 2 aninhos. Eu orei e falei assim: oh meu Deus, esse é um dia especial que a minha filha nasceu. Me dá uma boa notícia do Sérgio.
Abençoa que na hora que o hospital ligar, eu receba boas notícias para que esse dia seja feliz. Sim. Completamente feliz. Sim. E aí, logo na hora do almoço, o hospital ligou e já deu boas notícias. Já me disse assim, a pressão dele está estabilizada. Algo começou a acontecer, Começou né, a acontecer. É interessante como Deus vai movimentando ciclos. Não um momento que, para uma mulher grávida, dá ali a luz, aquela situação toda, mas olha como que Deus foi virando a chave, né? Chegando tanto na sua vida como na vida dele também. Sim. Né? Aquilo ali, Deus guardando a vida dele, a gente assim, ó, tá na expectativa para saber esse milagre. Uhum. E aí começou a ter as boas notícias. Aí veio as primeiras boas notícias, né? Que ele estava estabilizando a pressão, o oxigênio tinha estabilizado, assim, né? Não estava precisando aumentar. E eles iam começar, a médica falou, nós vamos começar a baixar a sedação para ver como ele vai se comportar. E aí, no outro dia, eu ganhei alta, fui para casa, e aí veio boas notícias, assim, os exames estão normais, vamos começar a tirar a sedação. Sim. No dia 18, 2 dias depois, é aniversário da minha filha mais velha, a Mel, estava fazendo 9 anos. E aí, mais um dia, eu orei e falei, meu Deus, hoje é aniversário da Mel, dá uma notícia, assim... E Deus foi agregando essas notícias, né, Flávia? E Deus é tão bom que eu orava, a gente nem sabe, assim, né? Mas Deus sabe o nosso coração. Deus sabe do que a gente precisa. E foi né? chegando mais boas notícias. E foi chegando mais boas notícias. E aí eu falei, meu Deus, assim como eu pedi um parto relâmpago e o Senhor me deu, dá ele uma recuperação relâmpago, Senhor. Amém. Eu preciso dele rápido aqui. Sim. E aí nesse dia a médica ligou, falou que estava tirando a sedação dele. Olha. Quando depois eles ligaram, no outro dia, a médica disse assim, a gente estava diminuindo a sedação aos poucos para ver se ia estubar. Mas aí na hora do banho ele puxou o tubo. Olha pra você ver, ele puxou, né? Mas você orou, né, Flávia? Aí eu falei assim, meu Deus, respondeu. E não podia, né? Pra quem trabalha na área médica, o paciente estubar sozinho é algo grave, é algo que não pode acontecer. Mas aí eles falaram assim, nós vamos analisar como ele vai se comportar, se vai ficar bem ou se vai precisar entubar de novo. E eu orando, não, Senhor. E aí, por causa disso que ele correu na frente e estubou, as coisas agilizaram. Milagre, porque eu falei, olha o relâmpago, né? Que eu orei pedindo ao Senhor para ser uma recuperação relâmpago. E aí ele não precisou mais ser entubado. Glória a Deus. E aí eles continuaram dando, ele continuou no CTI, dando notícias, né? Falou que não precisou mais entubar. Aí no outro dia, nós fomos registrar a Malu. Para mim também foi um momento muito difícil. Eu fui no cartório em que eu casei. E eu pensei assim, né? Quando que eu pensei que eu ia ter que vir aqui registrar minha filha, né? De resguardo. E naquele cartório que a gente se casou, eu falei, oh meu Deus, eu preciso dele de volta. Amém. Eu preciso de algo concreto. Aí eu orando, eu falei assim, Deus vai falar assim, gente, essa filha... Mas você tá falando com seu pai. Isso. Então você tem que falar tudo para ele mesmo. E a gente não tem que ter medo de pedir as coisas. Né? O Senhor sabe o que faz, é Ele quem tem a resposta. Às vezes o que a gente quer não é o mesmo que o Senhor quer, mas a gente tem que abrir o nosso coração para o Senhor, né? E aí eu falei, Senhor, eu preciso... Nesse dia eu falei, eu preciso de algo concreto, eu quero ver as coisas acontecendo. Porque até então eu nem tinha visto ele ainda no CTI, sem contato. E aí, quando eles deram o boletim nesse dia... eu tô falando assim que aí já passaram mais 1 ou 2 dias, né? Aí a psicóloga me liga e fala assim, Flávia, você quer uma boa notícia? Fala, eu quero. Aí ela, nossa, eu pus o seu áudio falando pra ele que ele tava... que a Malu tinha nascido. Sim, contando. Falando, nossa, ele abriu o olho na hora, quando ele ainda estava entubado, que ela colocou esse áudio. Que Desculpa. Legal. Ela falou, na hora que eu pus seu áudio contando, que ela pediu para eu gravar, ele abriu o olho na hora. Ela falou que ela até assustou, assim, que todo mundo ficou, assim, maravilhado. Mas depois que ele já havia sido estubado, né, ela ligou e falou assim, nesse dia, eu falei que eu queria ver algo concreto, Senhor. Aí ela liga e fala assim, você quer uma boa notícia? Se prepara que eu vou ligar de vídeo. Você vai ver... Deus. Ai, Flávia, meu coração quase desmanchou. Eu falei, eu não acredito. Depois de dias sem ver a carinha dele, só notícias, né, pesadas, e Deus transformando. E aí ela ligou e todo mundo queria ver ele no vídeo. A mãe dele, que eu estava na casa dela. Todo mundo queria conversar, mas ele ainda estava assim, meio sonolento ainda. O processo, que ainda né, de volta. Estava, isso. Ele não conseguiu conversar, não. Né? E assim, depois disso, ele foi
tendo melhoras, né? O Amém. médico falou, vamos avaliar se ele consegue receber alta do CTI. Aí, uns 2 dias depois, eles deram alta para ele Sim. do CTI. E 2 dias depois, ele recebeu alta para vir para casa. E foram assim, parece contando que isso passou rápido, mas foram 21 dias assim, de muito contato, muita dependência do Senhor, sabe, Flávia? E aí ele recebeu alta no dia 24 de março, Amém. exatamente 1 mês depois do sonho, que foi dia 24 de fevereiro. Tá vendo? Foi assim, numa quarta-feira que ele recebeu alta e o dia que ele chegou, nós almoçamos juntos na mesa. E aquilo pra mim foi assim, há quanto tempo a gente não tinha uma refeição tão feliz? Amém. E sabe, Flávia, sabe o que é ser feliz? Que eu posso dizer assim pra todos que estão nos assistindo, pras mulheres, ser feliz é você ter Jesus e você estar com sua família à mesa. Amém. Não tem, assim, felicidade maior. As outras coisas são acréscimos que o Senhor nos dá. Amém. É lucro que o Senhor Sim, nos é dê além verdade, disso. Flávia. O melhor da vida é você poder sentar à mesa, saber que a sua família está ali completa. Amém. Que você pode ali compartilhar daquele alimento, da provisão do Senhor com todos. Amém. Flávia, a gente vai ter que marcar até mais programas, porque a gente quer saber até mais detalhes, viu? Tem tanta Mas coisa. eu queria te agradecer por esse coração, por nos ensinar a ser uma mulher sensível à voz de Deus e entender que Deus tem cuidado de nós antes, no processo e depois. Sim. Um prazer te receber aqui, escutar esse testemunho, nos fortalece o coração sim, porque a gente sabe que Deus continua fazendo milagres e ver toda essa experiência que marcou sua vida, mas não é só para você. Sim. Quantas pessoas aí em sua volta vai continuar vivendo e você vai continuar testificando aí que Deus tem feito e também virão muitos mais milagres. Amém. Mas eu queria Em te nome de agradecer por Jesus. estar aqui conosco. A casa é sua, nós vamos ter mais momentos juntas também, mas que o Senhor continue fazendo milagres através de você também. Amém. Amém? O Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima quarta-feira eu conto com você. Deus continue te abençoando e até lá!